Pensa só. E se muito do que a gente acha que sabe sobre a cultura do passado não for bem assim? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que meio que vira o nosso entendimento de ponta cabeça. O livro é Cultura Popular na Idade Moderna, do grande historiador Peter Burke. Então é bom se preparar, porque a viagem vai ser daquelas. Agora, escuta essa frase. Falar do povo é realmente falar de uma besta fera. Pesado, né? Essa era a visão de um intelectual da elite lá no século XVI. Uma imagem de algo selvagem, sem controle. Mas como a gente vai ver, essa é só uma pecinha de um quebra-cabeça muito, mas muito maior. Para a gente desvendar o pensamento do Burke, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar um mundo surpreendente, onde elite e povo, olha só, se misturavam. Depois, vamos descobrir que não existia uma cultura popular, mas várias. Aí, vamos conhecer os heróis e vilões que habitavam a imaginação da época. E por fim, a gente vai ver o grande divórcio cultural e como algo totalmente novo nasceu disso tudo. Lembra daquela frase da besta feira? Pois é, a primeira grande sacada do Burke já chega virando isso de cabeça para baixo. Ele mostra que, por muito tempo, a linha que separava a elite do povo não era um muro, não. Era mais como uma ponte, e uma ponte bem movimentada, por sinal. E aí fica aquela pulga atrás da orelha, que é o que guia o começo da nossa análise. Se a elite supostamente tinha tanto desprezo pelo povo, por que eles estavam lá, nas mesmas festas, cantando as mesmas músicas? Parece que tem alguma coisa aí que não bate, né? E o Burke não tá só jogando ideia pro alto, não. Ele bota as provas na mesa. Tenta imaginar a cena. Um nobre, todo paramentado, dançando animadão num casamento no vilarejo. Ou um padre que de manhã estava rezando em latim, à tarde estava lá cantando uma balada na feira. A elite não era só espectadora, não. Eles estavam no meio do fervo, vivendo aquela cultura. E tem um detalhe que é chave de tudo. Muitos deles também não sabiam ler nem escrever. Ou seja, a cultura oral das histórias, das canções, era o universo de todo mundo. E quem é o cérebro por trás dessa reviravolta toda? É esse cara aqui, o lendário historiador britânico Peter Burke. Esse livro é um verdadeiro divisor de águas, porque ele olhou para o que as pessoas comuns faziam, cantavam, acreditavam e falou: isso aqui é história e merece o mesmo respeito que a história dos reis e das rainhas. E aqui vem um conceito que eu acho fantástico do Burke, a elite anfíbia. Pensa neles como camaleões culturais da época. No momento, estavam lá discutindo filosofia em latim. No momento seguinte, estavam se acabando de rir com a mesma piada que o padeiro da esquina contou. Eles viviam nesses dois mundos, sabe? Eram mestres em navegar por águas bem diferentes. Agora, vamos para o próximo nível. Para quem pensa que a cultura popular era uma coisa só, um bloco único, se prepara. O Burke está prestes a explodir essa ideia. A realidade, na verdade, era um verdadeiro caleidoscópio de culturas, cada uma com seu tempero, suas cores. O povo não era um bloco de concreto. Era, isso sim, um mosaico vibrante, onde cada pecinha tinha sua própria história para contar. É só olhar para essa diversidade para sacar a dimensão da coisa. A cultura de um camponês que era dono de terras não tinha nada a ver com a de um trabalhador sem terra. Os mineiros tinham um universo particular, cheio de lendas sobre espíritos que protegiam as minas. Os artesãos tinham seus rituais secretos. E existia até um submundo do crime, com gírias e regras próprias. Era literalmente um mundo feito de muitos mundos. Tudo bem, agora vamos mergulhar na mente dessa gente. O que eles valorizavam, quem eles admiravam e, talvez mais importante, quem eles temiam ou odiavam. Chegou a hora de conhecer os heróis e os vilões da cultura popular. Vamos conhecer o elenco de estrelas da época. Tinha o santo, tipo São Jorge, o grande protetor contra o mal. Tinha o fora da lei nobre, o nosso conhecido Robin Hood, que era a personificação do sonho de justiça. O governante disfarçado, que trazia aquela esperança de que um dia a ordem ia ser restaurada. E uma figura sensacional, o camponês esperto, que provava que a malandragem da vida podia vencer a sabedoria dos livros. Eles não eram só personagens, eram símbolos de esperança e de poder para o povo. Só que para todo herói, né, tem que ter um vilão. E aqui estão eles, o advogado ganancioso, o juiz corrupto, o comerciante que escondia comida para vender mais caro depois. Eles eram os rostos do mal do dia a dia. E esse medo também era jogado para fora, na figura do estrangeiro ou no traidor universal, que era Judas. Esses eram os monstros das histórias contadas à noite. E então, tudo mudou.
A festa acabou, a gente vai entrar agora na grande retirada, um momento em que a elite decide virar as costas para o povo, e o mundo cultural se parte em dois. Um verdadeiro divórcio. Mas o que foi que causou essa separação tão radical? Foi basicamente uma tempestade perfeita de forças históricas. A reforma religiosa começou a olhar para os festivais populares como coisa do diabo. A revolução científica passou a tratar as crenças do povo como pura superstição. E aí, para fechar o caixão, vem um ideal de civilidade, onde a elite decidiu que o gosto dela era refinado e tudo que o povo fazia era, vulgar. Olha só a transformação. O que antes era compartilhado, agora estava dividido. Onde antes tinha participação, agora só tinha desprezo. A elite deixou de ser anfíbia para se fechar na sua própria bolha civilizada. Foi nesse momento que a cultura popular foi deixada para trás, sendo vista como uma coisa menor e inferior. E para justificar esse snobismo todo, a elite criou uma nova linguagem, uma nova régua para medir o que era bom. Passou a existir a poesia vulgar, que era a do povo, e a poesia artificial, que era deles. Adivinha qual eles achavam que valia mais? O divórcio era oficial, com certidão e tudo. Mas das cinzas, do vazio que essa separação deixou, algo completamente novo começou a surgir. No nosso último capítulo, a gente vai ver o nascimento de uma nova cultura popular, uma cultura forjada no fogo da política e na revolução da imprensa. Se segura, porque agora vem a revolução da informação daquela época. A invenção da imprensa foi como abrir uma represa. Desencadeou uma enxurrada de ideias em papel barato. Panfletos, baladas, notícias e muita, mas muita política começaram a circular como nunca antes. E o mundo jamais seria o mesmo. 200 mil. Vamos deixar esse número respirar um pouco. 200 mil cópias de um único panfleto político considerado radical, vendidas em um ano só. O recado era muito claro. O povo não estava mais só ouvindo história de cavalheiro. O povo estava lendo, estava debatendo e estava começando a escrever a sua própria história. E foi assim que a cultura popular renasceu, mais forte, mais politizada. As tavernas, que antes eram palco de canções, viraram centros de debate. As praças públicas se tornaram fóruns de ideias revolucionárias. Uma nova consciência política estava nascendo e não tinha mais como voltar atrás. E essa história toda nos traz até hoje, até o presente. Aquela divisão antiga entre cultura alta e cultura baixa ainda assombra o nosso mundo. Ela está nos algoritmos que a gente usa, nas playlists, nas galerias de arte, nos prêmios de cinema. Então a pergunta que fica no ar é: como é que essa separação que aconteceu séculos atrás ainda define o que a gente considera bom ou importante hoje em dia? Se essa nossa análise aqui acendeu uma faísca de curiosidade, fica o convite. Mergulho mais fundo. A obra completa de Peter Burke não é só um livro de história, é uma jornada que vai mudar para sempre a maneira como a gente enxerga a cultura e o mundo à nossa volta. Vale cada página.